E no Elas por Elas de hoje a gente vai falar sobre separação. Porque essa fase de vida da mulher é tão difícil. O bate-papo vai ser bom demais, viu? Vai trazer muita dica valiosa para quem está vivendo essa fase. Não vai sair daí que o programa tá só começando. Sejam muito bem-vindas a mais um Elas por Elas. Nosso bate-papo de hoje vai ser muito bom, viu? Acho que vai ajudar aí muitas mulheres. É sobre separação, divórcio. E para nos ajudar com esse tema, a gente trouxe aqui para o estúdio a psicóloga Letícia Canuto. Seja muito bem-vinda, já é da casa, já está à vontade. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito feliz em retornar, em poder sempre auxiliar. Obrigada a você. Letícia, eu começo falando assim, hoje em dia as separações elas estão mais visíveis, acredito que mais frequentes também, né? Em 2021, se eu não me engano, a última pesquisa do IBGE, mais de 300 mil pessoas deram entrada para a separação, para se divorciarem, a separação oficial, né? Fora as uniões estáveis, que não estão dentro das estatísticas. E eu acredito muito, isso é uma convicção minha, de que seja por, talvez, as pessoas poderem hoje em dia se posicionar mais e eu acho que os desentendimentos, né? As individualidades, elas ficaram mais em evidência. O que é que você acha disso? Bárbara, eu acredito que seja um mix. Depois da pandemia, né, como você disse, as estatísticas de divórcio, elas realmente aumentaram, tanto é que a gente tem casos hoje de advogados, né, que são especialistas nessa parte de família, enfim, que viu que teve um número maior, o boom. A gente também hoje não pode esquecer a pandemia, quando toda a família, ou o casal, o seio familiar, ficou ali todo mundo no mesmo ambiente. O convívio ficou mais... O convívio ficou assim. Teve uma hora que eu costumei dizer que foi a lua de mel. Todo mundo achando que era férias, que era massa, só 15 dias. E aí depois começou o quê? Estender mais 15, 30. E aí tomou outra proporção. Tomou outra visibilidade. Inclusive dentro de casa. Muitas vezes você pode ouvir quando você está no início de relação, quer conhecer a pessoa, viaja, então more junto. E aí foi isso que aconteceu, as pessoas começaram até a se conhecer, se perceber mais. Perceber o teu defeito, a tua qualidade, o que me incomoda, o que não me incomoda. Então eu acredito que 2021 para cá foi isso que deu assim... Foi em decorrência disso o aumento do divórcio, o aumento de algo que pudesse ser realmente oficializado, concretizado, o fechamento, né? Que a gente sabe que vai para um viés bem mais jurídico, não como você diz, de união estável. E relação não é fácil. Eu costumo dizer que relação às vezes é uma sociedade que ambas têm interesse, que é uma via de mão dupla, que um faz, o outro não faz, enfim, a gente tem que ceder. Lidar com o ser humano, a gente lidar com a gente mesmo é difícil, avalie com o outro. A gente entrar em contato com o outro, com a criação e com a personalidade do outro é difícil, não é fácil. Toda relação, seja ela mínima que seja, ela exige, ela causa desconforto. E aí, como você disse, hoje as pessoas estão se impondo mais. Isso. Eu acho que, eu refletindo, né, que antes as pessoas... principalmente as mulheres, a gente quer um programa feminino, sim, né? Elas por elas. Sim. Eu, inclusive, gostaria de deixar claro para o pessoal de casa, a gente jamais tá demonizando ou colocando os homens como os culpados de tudo, não é isso. Mas a gente sempre busca olhar as dificuldades e trazer soluções e orientações para as mulheres atravessarem suas dificuldades de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, né? Então, eu queria muito pontuar isso hoje, né? Para não parecer que uma indução. Isso, a indução, aquela rixa, né? Mulher contra homem. Não. Jamais, não é isso. Mas eu acredito que as mulheres antes engoliam mais sapo, existia uma dependência muito maior, né? Um medo muito maior. E talvez, eu acredito que também
as possibilidades estão maiores por conta de redes sociais. Então, a mulher, ela se separa, daqui a pouco ela já tem pretendente, ela já consegue conversar com outras pessoas, já paquera e já vai seguindo, né? É como assim, eu fico muito feliz pelo programa, porque o programa eu acho assim, um empoderamento, não seja uma indução, nem algo como você disse, que seja assim, acusando, não. Mas é um empoderamento diante de um espaço que a gente está conquistando, galgando aos poucos. Que a gente sabe que a sociedade ainda tem muito o que avançar. Mas quando a gente traz no âmbito mulher, a gente pode pegar gerações passadas, vamos supor, uma X, uma Y até mesmo, que é diferente. Hoje, quando eu pego uma geração da minha mãe, poxa, que nasceu nos anos 60, meados, é totalmente diferente da minha cabeça de hoje, do tipo de relação que eu busco. Minha avó foi casada 70 anos da vida dela. Ela se foi com mais de 90, mas ela foi casada 70 anos da vida dela. Hoje em dia, muito raro. Muito raro. E outra, quando você vê 70 anos, quando a gente vai ver o histórico, provavelmente, acredito que tenha sido teu avô, foi o primeiro namorado, teve toda aquela fantasia, como manda o figurino, né? Como mandava anteriormente, como era a cultura. É o caso da minha avó. Minha avó, quando saiu com os 18 anos, meu avô foi o primeiro, minha avó ficou de luto por mais de 20 anos depois de meu avô falecer. Então, assim, a gente sabe que a relação era totalmente diferente. E hoje, com o empoderamento, com a voz, as relações mudaram. Tanto ele tem voz quanto ela. Tanto ele faz escolha quanto ela. E às vezes, Letícia, eu fico com um sentimento também de uma certa falta de paciência das pessoas hoje em dia, até por essa imediatez das coisas, não é? As pessoas não toleram mais diferença nenhuma, coisa fora da curva. Peraí, também não é assim, né? Porque eu costumo dizer que às vezes as relações elas estão muito plásticas, né? Isso. O imediatismo, né, do próprio mundo, tudo está muito plástico. E eu acho que uma relação é algo sério. Não vamos assim tão ao pé da letra, de fazer... Deslizezinho, não, vou separar. Exato. Então, assim, vamos com calma. Tudo tem uma exceção. E, assim, a falta... É quando a gente volta à falta de diálogo. Com certeza. Poxa, quantas relações, quantos casamentos não poderiam ter tido uma terapia de casal? Não poderia ter tido uma conversa, um tete-a-tete, um ajuste na rotina, um ajuste até amoroso, uma privacidade do casal. Perfeito. Afinal, toda a relação vai mudando a partir do momento que o casal vai construindo a família, que vem os seus, que vem um filho, aí vem a responsabilidade, vem um cachorro, vem uma casa, tem uma administração. O que falta realmente é um diálogo, é aquela paciência, vamos tentar, vamos fazer valer ou não. Concordo. Uma separação, eu costumo dizer que ela é como um processo de luto. Exato. É um processo de luto. A gente vai ter 5 fases, a gente vai ter uma negação, a gente vai ter uma raiva, vai ter uma tristeza, vai ter uma aceitação, vai ter uma barganha. A gente tem que vivenciar essas fases, porque quando a gente fica com algo incompleto, a gente não consegue dar continuidade. Interessante isso que você falou, mas vamos deixar para daqui a pouco. Primeiro, quero ouvir de Letícia Reis, que foi ouvir da boca do povo, né, Letícia? Qual é o motivo que as pessoas estão se separando hoje em dia? Rodou? Oi, Bárbara. Oi, a nossa entrevistada aí no estúdio. Bárbara, hoje eu tô aqui no shopping da capital alagoana e vim conversar com a galera para saber a opinião deles. O que eles acham que leva um casal a querer se separar? Eu acredito que a falta, né, daquela troca, né? Então, quando você é um casal, você precisa também se colocar no lugar do outro. Então, muitas das vezes, você não fazer o gosto do seu companheiro, da sua companheira, é algo que vai afastar essa pessoa de você. E o principal de tudo, né? A infidelidade. Se você não for fiel ali à pessoa que você tá, você não consegue construir nada junto. Então, não adianta você estar no relacionamento com uma mentalidade de solteiro, de solteira. Então, para mim, eu acho que isso que é algo que afasta as pessoas e causa essa infidelidade aí. E essa separação. Eu acho que é a falta de entendimento entre o casal, talvez, ou aquele negócio morno, tipo, que não evolui pra nada, que só fica parado e, tipo, não cresce junto. O comodismo? Isso, exatamente. Vai de casamento para casamento, assim.
Tem uns que é parceiro e tem uns que não é. E tem uns que compreendem a mulher e tem uns que não compreendem, né? Assim, no meu caso, eu falo assim que hoje um casal, quando ele quer casar, chega no processo, você está construindo uma família, entendeu? Na realidade. Mas tem homem que acha que ele tá ali, ele casou, entendeu? É qualquer coisa a mulher. Dentro do meu entendimento, eu acredito que a principal coisa seja a falta de temor, né? Diante daquilo que eu acredito a Deus, mas eu acredito também que falta de parceria, né? Nos momentos de dificuldade. Hoje em dia, muitos casos de divórcio, separação, problemas financeiros, então falta parceria para passar pelos momentos de dificuldade. Então eu acredito que seja um dos pilares principais, né? Quando existe amizade, existe superação. Rede social atrapalha muito isso, né? A gente às vezes não entende o limite de como devemos usar, tendo aquela falta de respeito que tanto homem quanto mulher considera, curtir fotos, seguidores, essas coisas, o comodismo também. Um grande fator hoje em dia é a rede social, né? As mensagens que chegam, começar a desconfiança em relação... E aí isso causa a separação. Traição também. Bárbara, por aqui predominou a opinião da galera sobre a falta de companheirismo e diálogo. Sem o diálogo, gente, a gente não consegue fazer nada. Então a dica que eu deixo para vocês é dialoguem, falem sobre tudo. É com você no estúdio, Bárbara. Letícia, eu acho que também, para complementar o que você falou, acho que infidelidade também está aí no campeão dos pivôs da separação do pessoal, pelo menos aqui de Alagoas, né? E aí, Letícia, qual é a sua avaliação? São muitas Letícias aqui, minha gente. Sempre eu gosto porque a Letícia dá um feedback massa. Então, concordo assim demais com todos os entrevistados e a gente percebe que algo que quando eles falam muito da parceria é o que vem a empatia. É o que vem a empatia de você saber, poxa, hoje é o meu parceiro, a minha parceira que está nessa situação, amanhã possa ser eu. Mas aí vamos ser o que realmente? Parceiros um do outro, vamos nos ajudar. Entra também essa parte da rede social. A rede social, né? Foi as mensagens, né? Essas mensagens, e aí aplicativos, e ideias, e desconfiança, enfim. Realmente é algo que tem que ser conversado. Tem que ter o estabelecimento também de limites. Numa relação precisa-se limites. Você não tem como ter a mesma intimidade que você vai ter com seu marido, com sua namorada, você vai ter com seu amigo, com qualquer conhecido, com um colega. Não tem como, já assim, extrapola, é demais. Então, o que falta realmente é isso, é a parceria, é o diálogo, é a compreensão. É você saber também o que você quer daquela relação. Como a entrevistada disse, ela disse o comodismo. Poxa, será que a gente quer algo frio, morno? O que é que a gente quer? A gente quer evoluir. A gente também esquece que quando a gente está com alguém, a gente tem uma responsabilidade afetiva. Perfeito. A vida do outro está ali com a gente. E o que é que a gente está fazendo com a vida do outro? A gente impacta. Como ele está impactando na gente, a gente está impactando nele. E aí, como é que eu vou fazer? O que é que eu quero dali? Ou não. Mas é claro que ao longo também que vai chegando, você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai amadurecendo, você vai buscando relações diferentes. Você vai buscando segurança, você vai buscando parceiros ou parceiras que tenham o mesmo objetivo que você, que queiram crescer na vida ou não, que queiram construir família ou não, que queiram viajar. Ao longo que a gente vai crescendo, você pode ver por tua experiência, seus interesses eles foram mudando. Com certeza. Você foi à procura de parceiros que tinham algo similar a você, algo que você quisesse para o teu futuro, que você imaginasse. Então é quando também aquela entrevistada diz isso, que ela foi muito feliz. Esse tal do comodismo. O comodismo, ele também... Claro que tem um momento em uma relação que ele tem o comodismo, não tem pra onde que se acomoda, é normal. Eu tava olhando uma coisa curiosa, né? Aí eu fiquei realmente pensando, o que é que motiva que as pessoas se separem? E aí eu li alguns depoimentos de advogados da área de família, falando que as separações acontecem por falta de sexo e por questões financeiras. Vamos dar um exemplo, ele é gastador e ela é econômica.
Então, essa diferença aí de objetivos leva aos desentendimentos e por aí vai. Isso, que vai levando ao desgaste. Que é quando eu digo a falta realmente de vamos sentar, vamos ver. Como você disse, a parte financeira. A parte financeira hoje, a gente vive no mundo capitalista, então assim, não tem pra onde, você não tem como correr. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. É uma parte importante, é uma parte que tem que ter uma definição dentro de casa, como é que a gente vai fazer esse ajuste. A parte sexual é totalmente importante, é a necessidade do homem, da mulher, das mulheres, dos homens, é a necessidade do casal. E eu acho que já reflete algo que já vai... O sexo, ele é, na verdade, um sinal, a falta dele, né, um sinal de que algo não vai bem na relação em si. De que eu acho que é um conjunto que mesmo. Vou no conjunto, eu vou mais nessa opção do conjunto. Mas separadas, né? A mulher é separada, ou cada um pro seu lado. E aí, como você mencionou, as fases, né? E qual é o caminho? Eu acho que o caminho de quando se existe uma separação, se existe, vamos supor, já filhos, é o diálogo. É o começo do diálogo com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, adultos, enfim, a idade que seja. Acredito, eu vou muito no viés de que tem que ser tudo claro. Claro que não vai expor se tenha sido uma separação de uma forma muito drástica, até porque ali é da relação do casal. Claro. Os filhos ali, eles não têm nada a ver. Eu costumava ouvir, às vezes, que quando os elefantes brigam, quem sofre é a grama. E é algo que eu mais gosto de não fazer com que essa grama sofra. Porque a grama sempre é o que? A herança, é o que ficou daquela relação. E que é a parte mais injusta. Então, eu acredito que começa realmente com a claritude da situação. O que é que aconteceu? Olha, mamãe e papai, ou mamães vão se separar, papais vão se separar, vai acontecer isso, aquilo, outro, a gente vai mudar a dinâmica. Mas é um laço que é eterno. Eu costumo dizer, não existe ex-pai nem ex-mãe. É eterno, não tem pra onde. Você pode não querer ver a cara do teu ex ou da tua ex-companheira. Mas... Letícia, agora uma dúvida, até trazendo um pouquinho da minha experiência aqui para o pessoal de casa. A minha guarda compartilhada foi muito bem estabelecida, né? A gente nunca teve problema em relação a isso. Mas em relação ao meu sentimento, estar revendo aquela pessoa, porque é um luto, e realmente quando você não tem mais vínculos com a pessoa, você exclui aquele ex-namorado, ex-marido da sua vida e segue em frente, então dói menos. Mas e a pessoa que está ali, que você vai ter que se encontrar e conviver e conversar e manter o diálogo e vínculo? Como é que a gente faz? É muito delicado, Bárbara. É muito delicado, principalmente se não foi de uma forma harmônica, desarmônica, enfim, pelos motivos de vocês. É muito delicado, mas infelizmente é algo que tem que se enfrentar. Principalmente quando tem essa graminha, quando eu digo filhos, que não tem nada a ver, que eles precisam dessa administração de vocês. É algo que exige muito de vocês, é algo que você tem que saber o porquê que não está resolvido, o que é que aconteceu, qual foi a influência desse marido na tua vida, hoje o que é que impacta para você, como é que você deu continuidade à sua vida ou não, se você já teve outras relações, ou se o momento quem precisa é você, porque às vezes o outro segue e você fica estagnada, você fica, como assim? O que é que eu vou fazer? E aí é quando entra a minha maravilhosa profissão, chamada aquela terapia. A gente sempre levanta essa bandeira aqui. Não tem pra onde, quando a gente precisa do processo, porque literalmente é um processo. Você pode ver, faz quanto tempo e você ainda tá vivendo isso. Essa administração de sentimentos, de saudade, de rever, de questionamentos. E uma frustração, né, também, assim, por que tá dando certo com alguém e comigo não deu, o que foi que eu fiz? E aí sempre tem aquela amiga que nunca queria ter família, e ela construiu. Exato. E hoje a família dela, assim, tá maravilhosa, 2 filhos e um cachorro. Isso. E o que é que aconteceu comigo? O que é que não foi? Poxa, o que é que tá de errado? Que não tá certo, como diz a história? É algo assim que tende a questionar. Por isso que eu digo que tem as fases realmente do luto. E um luto incompleto é uma frustração eterna, porque sempre vai ter o porquê e o e se.
o que é que faltou, o que era que poderia ter tentado, o que era que poderia ser ajustado ou não. Ou realmente foi esse o fluxo da vida, o outro escolheu e eu não tive escolha. E eu acredito que a pressão é muito grande também na mulher pelo fato dessa dependência que existe das crianças em relação à mulher. Então, normalmente, a guarda compartilhada, a maior parte do tempo a criança fica com a mulher. E a mulher, para readaptar a sua vida, para recomeçar ali a sua vida, suas coisas, é muito mais delicado do que o homem. Por isso que eu tive cuidado de dizer que não estamos demonizando os homens. Mas, naturalmente, nós ficamos numa posição. Então, até para a gente sair de casa, para a gente ter um lazer, para a gente seguir com as nossas atividades, é muito mais difícil. O homem está ali muito mais livre. Criança que mama, criança dependente da mãe ainda, principalmente nessas fases iniciais. Como conduzir esses sentimentos ali? Tá aquela mistura do processo da mulher como mãe, que é uma mulher que renasce, na minha opinião. Sim. É um novo momento da vida de uma mulher. Total. E, em paralelo, ao mesmo tempo, esse turbilhão de coisas, a mulher se vê separada para lidar com tudo isso. Que eu costumo dizer que a gente já vem até da biologia realmente do homem, do biológico. O homem, ele tem uma facilidade muito maior, que eu digo assim, não de se adaptar à situação, mas de ele entender a nova situação para ele e dele correr atrás do que ele quer. É mesmo. Por que isso acontece? Tem uma maior. Queria, oh meu Deus, eu quero essa sugar. Parte mais camaleão que a mulher. A mulher, ela já, como você disse, ela já vai pensar num filho, ela já vai pensar numa responsabilidade até social. Como a gente vê, o biológico da gente, poxa, até o leite é nossa, a criança tá na gente. Então, assim, todo esse vínculo, querendo que não inicial, maior, às vezes é nosso. Não tem para onde correr. Entendi. E a gente vê uma parte social também que entra aí muito grande. Ele tem uma evolução maior, ele tem uma facilidade de encontrar outras pessoas maior também. Tem um desprendimento. Isso. E ele tem também uma necessidade maior de ter alguém. Você pode ver, você pode colocar no papel quanto tempo às vezes uma mulher, quando ela se separou, ela vai ter para ter alguém, quanto tempo às vezes um homem vai. Pode não ser uma relação fixa. Pode ser, como diz hoje, contatinhos, é aquele ficante fixo, enfim, quem for. Mas ele vai ter a maior facilidade. Mais rápido. Do que o homem, do que a mulher. Vai! Isso é dele, e aí vem a parte instintiva. Vem a parte da Geralmente natureza. é o homem que escolhe ali, a mulher fica mais na espera, né? Exato, você fica na espera de você ser escolhida do que você escolher. Isso. É como dizer a história, ele vai à caça e você espera ser. E às vezes não. E aí assusta quando tem mulheres que vão à caça e que fazem as escolhas dela. Aí começa, a gente às vezes até olha assim, julga. Deus, como assim? Fulano e cicrano. Como ela é desenrolada, como ela é evoluída. Eu não tô nesse tempo. Mas é a evolução também dela, às vezes, é a necessidade dela. E muitas vezes aquele momento que ela, o mínimo momento que ela tira para fazer as coisas dela, também é julgada. Tá saindo, tá na festa. E cadê a criança? Cadê o filho? Às vezes a mulher tá ali um tempão com o filho, um minutinho que saiu, já está sendo julgada porque foi aliviar a cabeça, foi dar uma volta e foi ser mulher também, ter né? O tempo dela, ter a privacidade. E aí é julgada e faz. Cadê a mãe dessa criança? Poxa, e o pai? É 50-50. Isso. Eu vou muito nessa, eu digo é 50-50. Foi tua participação e foi dela também, dos dois. E aí? Vamos ajustar. E tem casais que realmente, depois de separados, tinham uma sabedoria, sabe lidar bem melhor com a situação, de ter, não a harmonia de dizer que sejam amigos ou parceiros, não, mas de ter um diálogo aberto, de ter tudo claro, de ser esclarecido, saber, poxa, não dá pra gente entrar em conflito porque a gente tem um interesse maior, que é eterno.
que ali não tem volta. Ali foi a escolha de vocês, de ambos. Nosso programa está chegando já no finalzinho e aí eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, para as nossas telespectadoras. A mensagem que eu deixo é para você, mulher, que hoje está passando por uma fase delicada, ou não, ou está em busca de algum relacionamento. Mas principalmente para que você se volte para você. Acredito que a partir do momento que a gente tem os nossos objetivos traçados, o que a gente quer pra gente, os objetivos eles também vêm. Tanto a gente corre atrás, quanto eu acredito que o mundo também mande pra gente. Que a gente possa se fortalecer cada vez mais e mais, ter visibilidade, ter o nosso empoderamento. Perfeito. E também saber que ninguém é feliz sozinho. Por que não ter uma relação? Se permitam, né? Se permitam. Então, depois de ter tido uma separação, por que não viver de novo? Você tá viva. Nessa vida, infelizmente, a gente só não tem jeito pra morte. Pro resto, a gente vai se adaptando. Obrigada, Muito Letícia. obrigada pelo convite, Foi Bárbara. bom demais. Foi ótimo. Gente, então a mensagem que fica é isso: se fortaleçam, se cuidem, como sempre. Façam terapia, que a gente sempre recomenda aqui. E o nosso programa, quem não acompanhou do início, ele vai ao ar todos os dias aqui na TV Cidadã, canal 35.2 da sua TV aberta, às 8 da manhã e às 8 da noite. Nosso programa é reprisado. Fica disponível também a qualquer tempo nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Quem quiser vai lá, é só acessar. Quem preferir é só sintonizar na rádio Senado Cidadã, na 105.5, e ouvir no carro, no ônibus, indo para o trabalho e ouvir esse bate-papo maravilhoso e construtivo, né? Aí para você refletir sobre as questões da sua vida e melhorar, né? Cada vez mais. É isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.